Cristo já te libertou? Então por que você ainda vive preso? Bom dia, boa tarde e boa noite, depende do momento em que você for ver esse vídeo. E antes de nós meditarmos nesta pergunta que foi feita, eu vou te pedir que se inscreva no nosso canal aqui e que ative o sininho das comunicações. E se no final for pertinente a você deixar um gostei, por favor, nos ajuda muito. Bom, se Cristo nos libertou, então por que ainda você vive debaixo da servidão? Baseado em Gálatas 5:1, que diz: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o que nós gostaríamos de falar aqui em 3 tópicos em 10 minutos, e eu vou pedir a você que ouça os 3 tópicos. O primeiro tópico, eu quero dizer que a liberdade que vem de Cristo, ela e que lemos aqui em Gálatas, Cristo nos trouxe para a liberdade, foi Ele que nos trouxe a liberdade e nos garantiu esta liberdade. E Ele não veio para nos libertar e apenas nos perdoar. Ele nos deu a restauração de uma plena liberdade nele espiritual. Note que ele vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a primeira indagação é: liberdade da condenação de quê? A resposta é: primeiro, do pecado. Antes de Cristo, o ser humano vivia preso em culpa, vivia debaixo da condenação, vivia debaixo da acusação, a consciência o acusava, o coração fazia com que ele se sentisse distante de Deus, ou seja, era uma vida de total atribulação. Mas através desta condenação e removida em Cristo Jesus, a Bíblia diz lá em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, veja, o homem que vivia debaixo dessa escravidão, o homem que vivia debaixo desta condenação, Paulo vai dizer aos romanos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que viviam debaixo do jugo de servidão, Jesus vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele, ainda para comprovar isso, ele se coloca como uma porta. E veja, não é uma porta fechada, não é uma porta trancada, é uma porta aberta. Ele disse: porque nele há liberdade. Você pode entrar, você pode comer, se saciar e sair. E é claro, ele se coloca como esse libertador, uma porta aberta. Como é que ele veio colocar como libertador e se apresenta com a porta fechada e trancada? Jesus é coerente. Então ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a primeira liberdade foi do pecado, da acusação, da condenação, foi da livre consciência nele. E a segunda posição, liberdade da tentativa de merecer a salvação. Não é pelos nossos méritos. Não, 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 não. Não é pelos nossos méritos. Não podemos fazer as coisas para merecer salvação. Nós não merecemos. Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Então ele já nos coloca como na liberdade de merecer salvação. Nós não merecemos nada. Então esta liberdade que nos trouxe a paz, esta liberdade que nos trouxe a graça, esta liberdade que nos deixa livre na pessoa de Cristo Jesus. Não precisamos conquistar mais o amor de Deus. Não precisamos, porque já fomos alcançados por esse amor. É pela graça sois salvos.
Então não adianta fazer isso ou aquilo para se manter salvo, não. A salvação é plena em Cristo Jesus. Ele veio nos libertar. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, este se é uma condicional. Possa ser que eu aparenta ser, possa ser que eu pretenda ser, possa ser que eu gostaria de ser, mas não sou. Agora, se o Filho liberta, aí eu sou livre. Então, eu tenho que estar com o coração voltado para Ele, com a mente dele, com a disponibilidade para Ele, com a minha confissão nele, para que eu possa gozar desta plena liberdade que há nele. Ele nos chamou para a liberdade, para a plena liberdade. E às vezes, Paulo, quando falou aqui, falando aos Gálatas, está, pois, firme na liberdade. Porque às vezes a pessoa está livre, mas não está firme nesta liberdade. E aí Paulo diz por quê? Porque não manteve debaixo de novo no jugo da servidão. Ou seja, há a possibilidade de eu voltar a ser escravo. Por isso que a pergunta foi feita: se Cristo já te libertou, e por que você ainda vive preso? Porque às vezes voltamos ao jugo da servidão. Bom, às vezes nós voltamos ao jugo da servidão, mas a liberdade que foi plenamente estabelecida por Deus para o cristão viver, livre da culpa do passado, passou. Seja o que foi que você fez, não importa, passou. Veja, Davi. Davi era um guerreiro, Davi era um líder, Davi foi um rei. Mas ele não é lembrado por esses legados. Ele é lembrado pelo legado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele voltava ao coração de Deus a pedir perdão. Se fosse mostrar ou trazer Davi as coisas que Davi fez, não havia condição. Então, o que foi feito, foi feito. Agora é daqui para frente. Se o Filho te libertou, viva nessa liberdade. A liberdade da culpa do passado. Não deixe mais que Satanás te acuse. Romanos diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há acusação do passado. Ah, que você fez isso. Ah, que você fez aquilo. Não há mais essa acusação. Por quê? Porque todas as vezes que ele for até Deus para te acusar, que Deus olhar para você, ele vai ver o sangue de Jesus Cristo que te lavou e que te remiu. Então não há mais condenação e nem acusação nele. Ele te chamou para que você viva plenamente a liberdade, livre do medo do futuro. Nós temos que viver a alegria do futuro, não mais o medo do futuro. Qual é a alegria do futuro? Não importa. É mansões celestial. Qual a alegria do futuro? Está com Cristo. Qual é a alegria do futuro? Está na casa preparada desde a fundação do mundo, como ele falou lá em João 14. Esta é a alegria do futuro, não o medo do futuro. Qual é a alegria que nós devemos viver nesta plena liberdade, livre do domínio do pecado? Não há mais liberdade, não há mais algema. Nós estamos livres na pessoa de Cristo Jesus. A verdadeira liberdade é poder viver aquilo para o qual nós fomos criados por Deus. E não é viver e fazer aquilo que eu queira fazer. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que eu queira ou o que eu deixe de fazer, querer. Não é. A liberdade a verdadeira liberdade é aquela que eu vivo para aquilo pelo qual fui feito e chamado por Deus para viver. Esta é que é a liberdade. E você foi chamado por Deus para viver uma vida plena nele. Por isso, não deixe que ninguém e nem Satanás te acuse de nada. Você agora é livre, é uma pessoa livre na pessoa de Cristo Jesus. E viva nesta liberdade até que ele venha.
Viva nessa liberdade para louvá-lo. Viva nessa liberdade para adorá-lo. Viva nessa liberdade para servi-lo. Inclusive, você é livre para ser servo. Você é livre para servir com alegria, servir com dedicação na obra, servir na esperança de que o nosso amanhã é estar com Ele, está viver pleno na liberdade em Cristo Jesus. Então, viva nessa liberdade e não deixe que acusações entrem no seu coração. Então, se é pertinente para você esta palavra de ânimo, esta palavra eh, de libertação, compartilhe e escreva no nosso canal e comunique aos outros esta palavra para que outros também estejam livres, tá bem? Que Deus continue abençoando. Hasta luego!